Fala pessoas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindas a mais uma aula de Notion aqui no Listei. E esse vídeo vem sob demanda das caixinhas de perguntas do Instagram. Então, para começar o vídeo, se você não segue ainda o Listei no Instagram, todo dia eu deixo a caixinha de perguntas aberta para as pessoas mandarem dúvidas de como usar o Notion. Ah, Gustavo, como que eu faço o Notion para me servir como vestibulando, como profissional, como dono de bar? Já veio de tudo na caixinha de perguntas e a gente está só começando. Então, se você ainda não seguiu lá no Instagram, @eulistei, o Facebook é @eulistei. E se você está vendo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu curtir e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que está precisando de uma ajudinha na organização. A aula de hoje é para mostrar para vocês como a gente faz uma barra de progresso simples, tá? As pessoas queriam uma identificação visual do quanto um projeto tinha andado, do quanto aquela tarefa tinha andado, numa barrinha de progresso. Isso a gente pode programar dentro do Notion de um jeito fácil, que é o jeito que eu vou te ensinar hoje, mas também de um jeito difícil. Tem um jeito difícil de dificultar isso aqui, mas fica um jeito bem completo, bem bacana, que eu vou ensinar depois. Essa aula, eu já quero adiantar também, que é de um nível intermediário de Notion, tá bom? Então, se você está começando agora, não se assuste com tudo que você está vendo aqui, tá? Isso aqui é um passo a mais, vá no seu tempo, no seu ritmo, no quanto você se sente pronto para avançar dentro do Notion, tá bom? Só não deixe se acomodar, não fique acanhado com tudo isso aqui, porque é mais fácil do que parece. Ele tem uma linguagenzinha de programação dentro dele, que a gente vai começar a cutucar, e fique tranquilo que não tem nada de assustador nisso, vai ser bem de boa, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, é uma aula intermediária de Notion para quem quer uma barra de progresso simples. Dito isso, vamos para a dita cuja. Aqui eu tenho minha página da barra de progresso simples. E para esse exemplo dessa aula, eu pensei num progresso de um livro. Então, pensando lá na nossa aquela aula que a gente criou uma lista de leituras para 2021, se você não viu essa aula, tem aqui no canal do YouTube, tem no IGTV, tem no Facebook. Volta lá e assiste uma aula que a gente fez, uma lista de leituras para 2021. Então vamos supor que você começou a ler um daqueles livros que a gente colocou na lista de leitura, e eu me lembro que um livro que a gente colocou naquela lista de leitura foi Harry Potter. Eu não sei qual, vou colocar Harry Potter 1. O primeiro Harry Potter, que eu não lembro o nome do Harry Potter. Eu uso o exemplo, mas eu nunca li Harry Potter também, então talvez até seja da minha lista de leituras, minha lista pessoal, né? Olha só, cadastrei aqui, então o livro se chama Harry Potter. O quanto eu já li de Harry Potter? Vamos supor que eu comecei hoje e eu li 27 páginas de Harry Potter hoje. Vamos apagar esse registro de baixo que a gente não está usando. E quantas páginas tem no total de Harry Potter? Isso aqui não muda. Vamos supor que tem 400 páginas Harry Potter, tá? Então qual que é o negócio aqui? Essas duas propriedades são do tipo número, tá bom? Ó, então lido, propriedade do tipo número, e total de páginas, propriedade do tipo número. Aqui eu já deixei pronto uma outra propriedade do tipo fórmula. Olha aí. E aí, editar fórmula, eu vou te mostrar o que eu fiz. Fiz uma conta muito difícil. Essa conta aqui cara, essa conta Einstein sofreu para fazer. Eu peguei o quanto eu já li e dividi pelo total para encontrar a porcentagem do que eu já li. Difícil, hein? Nossa, complicadíssimo. Olha só. Sempre que você quiser chamar uma propriedade no Notion, você vai usar a função prop de property, que é a propriedade. Então, cadastrei uma propriedade que chama lido. Quero colocar essa propriedade numa fórmula, eu chamo com prop, abre parênteses, aspas duplas, lido, fecha aspas duplas, fecha parênteses. Dessa forma, aqui a gente tem um controle a gente chama o número que está na propriedade lido, tá bom? E dividir, barra, isso aqui é que nem no Excel, dividir por prop total, que é a propriedade total. Então, eu peguei o quanto eu li, dividi pelo total e encontrei a porcentagem. Ah, Gustavo, mas no meu tá assim, 0,00675. Como que você fez para aparecer em porcentagem? Vocês viram onde eu cliquei aqui? Esse númerozinho do lado aqui, bem no cantinho da célula, ele é um número, ele significa o botão de formatação de número. Aqui a gente pode formatar esse número como a gente quiser, com moeda, dólar, euro, libra, ien. Ou então a gente pode formatar como porcentagem. Pronto. Você não precisa nem multiplicar por 100, nem nada disso. Ele já está formatadinho como porcentagem ali. Tá tudo certo. Bonitinho, nossa porcentagem já tá feita. Beleza. Passado isso, agora a gente vai para a barra de progresso em si. E agora é a hora que você dá uma estaladinha no dedo, fica confortável na cadeira, e a gente vai começar a programar um pouquinho do Notion, mas eu prometo que vai ser de boa. Vamos lá em progresso. É uma propriedade do tipo fórmula e eu vou editar. Vamos começar então do zero a nossa barra de progresso. Eu vou começar com uma função que você provavelmente não conhece ainda, mas ela se chama slice. O que é a função slice?
Slice no inglês é fatiar, cortar, e é exatamente isso que a gente vai fazer. A função slice, ela fatia um texto, tá bom? Então eu tenho um texto e eu quero tirar uma parte dele. E aí eu uso a função slice para fatiar uma parte dele. A função slice começa do começo do texto. Então se eu quero tirar os 5 primeiros algarismos, os 5 primeiros caracteres de um texto, vamos supor que eu tenho um texto aqui, Gustavo, tá? Eu entro com Gustavo. E aí eu quero cortar caracteres de Gustavo. Eu coloco aqui 2. Ah lá, olha o que apareceu ali, Stavo. Eu cortei os 2 primeiros caracteres, tá? Isso é muito importante pro que a gente vai fazer aqui, porque em vez de Gustavo, o que eu quero que apareça? Eu não quero que apareça meu nome aqui. Eu já deixei salvo aqui no nosso bloquinho de notas, esperto e maroto, que vocês não estão vendo, mas eu já deixei salvo 10 bolinhas pretas preenchidas. Olha que legal. São 10 bolinhas pretas preenchidas, ou seja, se tiver 100% de progresso do meu livro, vai estar com todas as bolinhas pretas cheias preenchidas, tá bom? Mas eu não quero que apareça todas, né? Então agora a gente vai continuar programando. Lembra que eu falei que o número em seguida é o quanto eu quero que corte? Então, eu quero que comece no 0. Eu quero que apareça todas. O 0, quando você digitar o 0, isso vai mandar a função slice mostrar tudo. Ele não vai cortar nada. Então, se ele não vai cortar nada, ele vai começar... O ponteiro do slice está no comecinho. Ele não sabe o que cortar ainda. Ele está mostrando tudo. Agora a gente vai falar para ele o que ele tem que cortar. Quanto das bolinhas pretas a gente tem que mostrar? É muito fácil. O quanto a gente leu. O total lido. Certo? A gente tem um total que a gente leu em porcentagem e isso tem que ser o tanto de bolinhas, tem que ser equivalente ao tanto de bolinhas pretas preenchidas. Certo? Vocês viram que deu pau, não apareceu aqui, ele não conseguiu ler isso que a gente está fazendo. Por quê? A gente tem, na porcentagem, vai de 0 a 100, certo? Só que a gente tem 10 bolinhas pretas. O que a gente precisa fazer é pegar esse total lido, que está 0,0675, e multiplicar ele por 10, certo? Então, eu vou multiplicar por 10, porque é o quanto de bolinhas pretas que eu tenho. São 10. Eu quero que esse número esteja numa escala de 0 a 10 e não de 0 a 100. Então, multipliquei por 10 para estar numa escala de 0 a 10. Pô, Gustavo, não apareceu, cara. Ainda deu pau. Ainda não está certo essa função slice. A gente precisa colocar uma outra função aqui antes do prop. Por quê? Porque a nossa função do tipo prop está quebrada. Tá 0,0675. O que a gente precisa fazer é arredondar essa função. A gente precisa pegar esse número e arredondar para cima. Round. Aí tudo isso aqui. A gente vai pegar o total lido. Round. A gente vai pegar o total lido, multiplicar por 10 e arredondar para cima. Aí a gente vai ter um número redondo que vai de 0 a 10. Olha só, ele já mostrou a primeira bolinha, a bolinha preta, né? Ele está próximo do 1%, não chegou a 1% ainda, mas tá ali tá naquele entre 0 e 1%, né? Da bolinha preta preenchida. Então, beleza, a gente já conseguiu mostrar o tanto de bolinhas pretas que a gente leu. Legal. E agora? Agora eu quero mostrar o quanto a gente ainda não leu. As bolinhas brancas, as bolinhas que mostram o quanto ainda falta. Então, eu vou somar. Ah, você está somando, não é número. Não tem problema. Eu posso somar caracteres também na função do Notion. Tem um caractere, somo com outro caractere. A soma não precisa necessariamente ser de números, e aqui a gente está trabalhando com caracteres, tá bom? Slice é uma função que mexe com caracteres, não números. Por isso que a gente tem que arredondar o número para o número inteiro e tudo mais. Vamos lá. Agora a gente quer as bolinhas brancas. Pô, qual que vai ser a lógica das bolinhas brancas? Vai ser a mesma lógica das bolinhas pretas. Eu vou chamar a função slice. Vou colocar dentro da nossa função slice as minhas 10 bolinhas brancas, porque pode ter 0% também, né? Não tem nada preenchido. Olha aí, minhas 10 bolinhas brancas não preenchidas. Eu quero que comece do 0. E o quanto eu quero que mostre as bolinhas brancas? Olha, ele colocou as bolinhas brancas aqui, só que tem 10. 10 bolinhas brancas, certo? Com essa pretinha tem 11 bolinhas. A gente não quer, a gente quer de 0 a 10. Então como que eu vou programar para falar para ele quantas bolinhas brancas ele tem que mostrar? Vê se faz sentido para vocês o que eu vou escrever aqui. Eu vou arredondar. O que você vai arredondar, Gustavo? 1 menos o total lido vezes 10. Fez sentido isso para vocês? Olha só, pessoal, eu
tive que dar um corte aqui para fazer algumas alterações nos parênteses, porque é confuso até para mim às vezes, tá bom? Então eu consertei os parênteses e vamos ver se faz sentido agora. Eu tenho um total lido de 0 a 10, certo? O quanto eu li de 0 a 10. Vamos supor que eu li 2. Se eu li 2, para eu achar o quanto falta de 0 a 10, eu tenho o 1, que é o todo, menos o que eu já li, 8 é o que falta, certo? Então, eu arredondei um número. É 1 menos essa escala de 0 a 10 do quanto eu já li. É o total lido vezes 10, que coloca ele na escala de 0 a 10. É 1 menos esse número inteiro. E aí sim, olha, se a gente olhar agora aqui na nossa barrinha de progresso, tá? As bolinhas brancas, tá? Então vamos lá, beleza. Agora aqui já está mostrando nossas bolinhas brancas, tá? Depois desses problemas técnicos que eu tive com os parênteses, mas voltei. Então a lógica, o slice, a gente vai cortar as bolinhas pretas, o quanto a gente já leu, depois a gente vai mostrar as bolinhas brancas do quanto ainda falta ler e a gente corta o quanto a gente já leu, tá bom? Beleza, a gente já tem a barra de progresso, já está funcionando, mas a gente pode dar um pezinho a mais, a gente pode dar um grau a mais nessa nossa barra de progresso. Eu vou somar um espaço. Eu quero que ele mostre a barra de progresso, dê um espaço, e aí, o que eu quero que ele mostre? E aí, agora a gente vai começar a ficar um pouquinho mais complicadinho. If, função se. Se acontecer tal coisa, faça tal coisa. Se não, faça outra. Então, a gente coloca uma condicional. Por que vai ser importante a gente colocar essa condicional? If. Abrir minha condicional. Se a minha propriedade lido for igual a 0, eu quero que mostre 0. Se não, o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar a propriedade total lido. Ah, aliás, a gente tem que formatar ela. Já vou explicar, esperem, vai dar tudo certo. Formatem total lido. Vezes 100. O que eu fiz aqui? Se eu falar que eu li 0 páginas, eu quero que ele mostre 0, tá? 0%. Não vai ter nenhuma bolinha. Caso contrário, se ele leu alguma página, então eu quero que mostre uma porcentagem. E aí sim, aí o total lido, que é aquele 0,0675, daí eu formato para porcentagem, tem que multiplicar por 100. E agora aqui eu vou somar o mais um caractere, que é o caractere de porcento. Ah lá, ó, ficou com o caractere de porcento. Eu estou criando uma frase, entendeu? Cada vez que eu aperto a soma, eu estou criando um elemento de uma frase. Ficou confuso o format? Olha só, o format é para pegar uma coisa que é um número e colocar como um texto, tá bom? Então eu vou formatar para uma string, eu vou formatar para um texto, o formato prop total lido vezes 100. Vou pegar o total lido, multiplicar por 100 para deixar no formato de porcentagem, vou formatar isso como texto para exibir ele ali, e aí eu adiciono o símbolo da porcentagem no final. Ufa! É complicadinho. Então, voltando aqui na nossa forma para a gente entender bem o que a gente fez. Eu quero que ele mostre as bolinhas pretas do quanto eu li, mostre as bolinhas pretas, as bolinhas brancas do que ainda falta eu ler, tudo isso numa escala de 0 a 10 e não de 0 a 100, obviamente. E aí eu quero mostrar do lado a porcentagem. Só aqui já teria barra de progresso. Só aqui você já teria sua barra de progresso. Mas eu coloquei aqui, se ele leu uma página acima de 0, né, diferente de 0, então ele vai mostrar a porcentagem do lado da barrinha. Por que eu coloquei isso? Porque agora eu posso vir aqui no total lido e esconder essa propriedade. Vem aqui em Properties e eu apago o total lido. Eu não preciso dela, eu não preciso que ela apareça. Só minha barra de progresso já mostra a minha porcentagem. Ah, avancei na leitura. Vamos ver se está funcionando essa barrinha de progresso. Avancei na leitura. Avancei na leitura. Li 126 páginas. Olha aí, 31,5%. Ah, avancei mais um pouco. Li 300 páginas, 75%. Avancei mais um pouco. 398 páginas. 99,5%, a barrinha já está cheia. Então, quais são os problemas dessa barrinha que a gente fez aqui? Que é uma barra simples, tá? Se eu digitar 398, ele não tem uma eficácia muito grande, porque ele mostra todas as bolinhas preenchidas, porque ele vai arredondar a porcentagem para cima. 398 para 400 vai dar 99,5, né? Ele arredonda para 100.
Quando ele arredonda para 100, ele mostra todas as bolinhas pretas preenchidas. Então ele não tem assim uma precisão absurda. É só uma ideia visual. Outro probleminha que tem nesse tipo de barra simples aqui, porque eu não gosto tanto dela. Vocês viram o que aconteceu quando eu digitei 300 páginas? 75%. Imagina, o Notion vai ler lá na fórmula nossa de progresso, 75%, ele vai passar aqui, 0,75 vezes 10, 7,5, aí ele vai arredondar. E quando ele arredondar, ele vai arredondar para 8, sendo que o certo seria mais próximo do 7. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar com 11 bolinhas. Olha que coisa, que chato, que droga. Porque ele vai mostrar 8 bolinhas mais as 3 brancas que faltam, porque na verdade faltam só mais 2, né? Então você tem esse problema com quando a porcentagem é 5, termina em 5, porque ele vai arredondar pro próximo de cima e vai ficar uma bolinha a mais do que o esperado. Esse é um probleminha que tem nesse tipo aqui de construção de barra de progresso, mas todas as outras vai funcionar normal. Opa, 293 páginas, olha lá, 73,25% ele arredondou para baixo, 7 bolinhas pretas e aí 3 brancas para completar 10. Ufa, ficou uma aula bem comprida, bem grande, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu não lembro de ter visto uma aula que ensina a fazer essa barrinha de progresso simples aqui em português, mas, enfim, fica aí o conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham se acanhado e ficado com medo de fazer porque é programação. Espero que tenha sido claro a minha explicação. Se não ficou, não deixe de comentar aqui embaixo, tira a sua dúvida, manda DM no Instagram, eu sempre respondo todo mundo na DM também. Fica à vontade, só não fique com dúvidas, tá bom? Espero que vocês possam usar essa barrinha de progresso para acompanhar seus projetos, seus cursos e tudo mais que vocês forem fazer. Até a próxima aula, um abraço, tchau!